Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje, 14 de dezembro, memória de São João da Cruz, presbítero e doutor da Igreja. Meditemos o Evangelho deste dia. Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. É feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Meus queridos irmãos e irmãs, essa é a pergunta que os discípulos de João Batista fazem a Jesus. Há uma certa dúvida aí acerca da identidade de Jesus. Será ele o Messias? É importante lembrarmos-nos que João Batista aparece pela primeira vez no deserto, preparando as pessoas para a vinda de alguém maior do que ele, que no caso é o próprio Jesus, cujas sandálias João Batista não se sentia digno de desatá-las. João, diferentemente de Jesus, estava sempre no deserto, se vestia de roupas muito severas, feitas de couro de camelo, comia mel silvestre e gafanhoto. Ele personificava a figura, por exemplo, do profeta Elias. Jesus, ao contrário, é um homem mais sociável, fazia refeição com os pecadores, costumava beber, a ponto até de alguns o chamarem de beberrão e comilão, quando na verdade Jesus estava com as pessoas para demonstrar que a salvação se dá no cotidiano, no dia a dia. A pregação de João Batista consistia em preparar o caminho do Senhor. Que caminho? O nosso coração, pois o caminho pelo qual Jesus quer passar e atravessar é a minha e a tua própria história. Endireitai os caminhos do Senhor. Ou seja, nesse tempo do advento é importante que aquilo que estiver tortuoso e curvilíneo, que se torne retilíneo, que se torne reto, através de uma mudança de vida, através de uma boa confissão e de uma reconciliação com o irmão. Muitos se submeteram ao batismo de João Batista no intuito de abandonar a vida de pecado e viver de acordo com a vontade de Deus. Jesus também se deixa batizar por João Batista, não porque ele tenha pecado, mas para se solidarizar com os pecadores. Jesus erradica o pecado quando o assume. João Batista envia seus discípulos para perguntar a Nosso Senhor se ele é realmente aquele que o povo esperava. Os discípulos de João estavam com dúvidas sobre Jesus. Talvez seja porque Jesus não saiu como João Batista esperava. João Batista havia anunciado que Jesus viria recolher o trigo em seu celeiro e queimar o joio em fogo inextinguível. Jesus seria um juiz, separando os bons dos maus. No entanto, o ministério de Jesus não era sobre julgamento. Em vez disso, ele revelou o amor misericordioso de Deus por todos. Ele abraçou o joio, assim como o trigo. Ele partilhava a mesa com os líderes religiosos e com aqueles que os líderes religiosos consideravam pecadores.
os mesmos líderes religiosos dirão: este homem recebe pecadores e come com eles. Como de fato Jesus foi à casa, por exemplo, do pecador público Zaqueu. Porém, para transformá-lo, Jesus veio para os doentes, veio para os quebrantados. Os quebrantados estavam sendo curados, os mortos trazidos de volta à vida, os pobres estavam ouvindo boas novas. Então Jesus se apresenta aos discípulos de João Batista não por títulos. Jesus não se apropria dos títulos, como por exemplo, rei, profeta e sacerdote. Mas Jesus demonstra quem ele é através das suas obras. Claro que ele continua sendo o rei, o profeta e o sacerdote, porém Jesus, na sua humildade, quer demonstrar que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Nós temos uma grande tendência de nos apresentar às pessoas por títulos. Jesus deixa muito bem claro que aquilo que nós fazemos que demonstra, que revela a nossa identidade. E Jesus, curando os leprosos, surdos e mudos, e etc., demonstra que realmente ele é o Messias, o esperado da humanidade. No final do Evangelho, Jesus diz, referindo-se a João Batista: é feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Então, se Jesus se mistura com os pecadores, se ele deixa que uma mulher de má fama lave os seus pés, é justamente para demonstrar que ele veio para os doentes. Jesus estava chamando João Batista e seus discípulos para não perder a fé nele, mas para se alegrar, porque ele era muito mais maravilhoso do que se imaginava. O Senhor é sempre mais misericordioso, mais amoroso do que qualquer um de nós imagina. Isso é motivo de alegria para todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São João da Cruz, rogai por nós.